Graça e paz de Cristo Jesus. Seja bem-vindo para aprendermos juntos a respeito de mais uma disciplina espiritual. Hoje nós vamos tratar da absorção bíblica. E vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que nos dizem o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. É a revelação de Deus, a palavra de Deus na língua dos homens, que ela é inerrante, ela é perfeita, ela é autoritativa, detém a última palavra. Quando a Escritura fala diante dela, nós nos calamos e nos submetemos. E, portanto, quando nós tratamos da absorção bíblica, nós estamos falando da disciplina espiritual mais importante que há. Todas as disciplinas têm o seu valor precioso no caminho de transformação do caráter, de mudança de vida, de conformação à imagem de Cristo Jesus. Porém, a meditação, a absorção bíblica, que são disciplinas espirituais semelhantes, na verdade, a meditação ela está dentro da absorção. A absorção é uma disciplina mais ampla. Então, essa prática de absorver a Escritura Sagrada, ela é simplesmente fundamental para a nossa transformação de vida. Só é possível crescer em santidade e na semelhança do caráter com o nosso Senhor Jesus Cristo se nós formos absorvendo a palavra de Deus no nosso dia a dia. De que forma podemos fazer isto? Vamos tratar de algumas maneiras pelas quais podemos absorver a Escritura Sagrada. A primeira delas é ouvindo a palavra de Deus. Procure ouvir a pregação das Escrituras Sagradas. É muito importante que você valorize e priorize pregadores que sejam fiéis expositores das Escrituras, que de fato ensinem fielmente a Bíblia Sagrada. Estando numa igreja com um pregador que realmente ensina a palavra de Deus, seja frequente aos cultos. É necessário estarmos na igreja para ouvirmos a palavra de Deus algumas vezes durante a semana e tirarmos o máximo de proveito que pudermos. Sempre procure chegar ao templo antes do culto iniciar. Aquiete a sua mente, o seu coração. Tenha uma postura reverente. Fuja de muitos barulhos, desconcentrações, conversas e procure aquietar-se o seu coração em oração, direcionar os seus pensamentos a Deus e ali já se preparando tanto para o culto como um todo, quanto para este momento especial do ouvir a palavra de Deus. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, se discipline tanto nos seus pensamentos, fazer questão de fixar a sua mente e prestar atenção no que você está ouvindo, como também cuidado para você não interromper este momento saindo do templo para fazer coisas que você poderia fazer depois que a pregação terminar, que o culto finalizar. Isso parece simples, mas não é. Prejudica muito quando você está ouvindo uma pregação e você para no meio, sai para fazer alguma coisa, você perde a continuidade do que estava sendo transmitido. Devo lhe dizer também que abra assim o seu coração, fuja de uma mentalidade que critica tudo, de superioridade
Isso impede bastante que nós ouçamos a palavra de Deus com proveito. Para absorvermos a Escritura Sagrada, também é necessária a sua leitura. Leitura diária da Bíblia. E aí eu quero te encorajar e aconselhar a você separar um horário fixo do dia para realizar as suas leituras bíblicas. E eu não te aconselho a fazer isso apenas na hora de dormir. Você pode tranquilamente ler a sua Bíblia antes de dormir, mas que este não seja o teu único momento de fazer a sua leitura bíblica. Escolha um horário que você esteja menos cansado e que você esteja mais desperto, para que você possa prestar mais atenção na sua leitura. Sempre procure lugares silenciosos, evite interrupções de ligações, de pessoas lhe chamando, procure uma postura confortável e ali escolha um livro da Escritura. Aí nós temos alguns métodos. Você pode ir lendo a Bíblia livro por livro, você pode ler passagens esporádicas da Escritura Sagrada e você pode ler livros inteiros. Eu já falei para vocês que eu sou muito apreciador dessa prática de escolher um livro da Escritura e ler passagem por passagem sequenciadamente. Importante que você evite a prática de pegar a Bíblia e ficar sem saber aonde você vai lê-la naquele dia. Quando você escolhe um livro e vai lendo a partir de onde você parou, você já pega a Escritura com um endereço certo, você já vai direto aonde você parou e a partir dali você continua. É necessário, além disso, o estudo da Escritura. O estudo, a leitura é como se fosse você olhando de uma maneira mais ampla para a palavra de Deus. O estudo olhando no horizonte da Escritura, como um todo, o texto que você está lendo. O estudo já é um olhar mais aprofundado, mais específico, onde você vai ver o significado de palavras, você vai tentar entender expressões, você vai procurar se aprofundar mais. E sempre que você for estudar a Bíblia, tenha papel e lápis ou caneta à mão para anotar, para fazer perguntas ao texto, para procurar significados de palavras, e assim você vai se aprofundando na Escritura para anotar dúvidas e depois perguntar a seu pastor, a um irmão que tenha mais tempo e conhecimento bíblico do que você. Sempre procure também associar ao estudo da Escritura a memorização da palavra de Deus. Você memorizar versículos, passagens bíblicas, vai te ajudar em diversos momentos da tua caminhada cristã. Quando você memoriza um texto bíblico, esse texto fica à disposição do Espírito Santo para que esse texto seja utilizado pelo Espírito na hora das necessidades suas. Tanto necessidades quando você estiver, por exemplo, num momento de evangelização e de aconselhamento, o Espírito te trazer aquele texto à memória, como também no momento de dificuldade da sua vida, que você não tiver a Escritura ali para abrir e ler, você se lembrar o que aquele texto que você memorizou tem para dizer ao teu coração. No momento que você for tentado a um pecado, você se lembrar do que aquele texto diz a respeito daquele pecado e você ser fortalecido. Na verdade, quando você memoriza a Escritura, você é revestido muito de poder espiritual, o poder da Escritura Sagrada, o poder da Palavra de Deus. Outra coisa também que é importante quando você memoriza a Escritura é você fazer questão de memorizar o texto todo e a referência, ou seja, aonde ele está. Como também você rememorizar
você memorizar e no outro dia retornar ao texto e lembrá-lo novamente para não se esquecer. E uma semana depois, e um mês depois. Então, retorne aos textos que você memorizou. Isso é uma ferramenta preciosa na nossa vida espiritual. A meditação é uma outra prática que a leitura, o estudo, o ouvir a palavra de Deus seria como todo um preparo de uma refeição. E a meditação seria comparado com você comer essa refeição. Você tentar e também aplicar o que aquele texto bíblico tem para dizer a você direta e pessoalmente. Isso é muito precioso. O que Deus quer falar comigo, ao meu coração, através desta passagem da Escritura? E você ficar com aquele texto dentro de ti, aquecendo sua alma, enchendo sua alma do fogo do Espírito, consolando, encorajando, dando sabedoria, direcionamento, na verdade santificando, preenchendo a sua alma da palavra viva, santa e poderosa. Então, são estas as verdades que tenho para transmitir ao teu coração, com o desejo de que você cresça neste caminho de absorver cada vez mais a palavra de Deus e de ser transformado por ela, tornando-se alguém cada vez mais piedoso na presença de Deus e mais instrumento nas mãos do Deus vivo para alcançar a outros. Receba meu abraço, meu desejo de que as bênçãos de Deus continuem a te alcançar.